Amigos da Jovem Pan Online, recebemos hoje em nossos estúdios para falar de propaganda um dos grandes nomes da propaganda brasileira nos dias de hoje. O Walter Zagari, publicitário há 34 anos, que hoje é vice-presidente comercial da Rede Record de televisão. A Rede Record que tem como obsessão ser a primeira colocada em audiência e em faturamento. Walter, prazer enorme tê-lo aqui conosco. E vou começar pedindo para você nos contar um pouco dessa história maravilhosa que você tem de office boy a vice-presidente de uma das maiores redes de televisão da América do Sul. Pois é, Álvaro, é isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você, com seus internautas. E cumprimentar, porque o teu programa e tudo que você tem feito aqui com os seus entrevistados tem sido assim de uma repercussão enorme. Então, eu queria carinhosamente, realmente, te agradecer mais uma vez. É assim, quer dizer, eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe era prendas domésticas, meu pai era marceneiro. E eu, com 8 anos de idade, de 8 aos 10 anos de idade, eu era vendedor de esterco. Para quem não sabe, dos mais jovens, talvez não saiba o que seja esterco, mas esterco era aquilo que sobrava, né, das vacas, dos cavalos que ficavam no meio das ruas. E eu e mais 2 amigos, a gente catava tudo isso, caçava tudo isso e acabava vendendo para as donas de casa. Para as mulheres que eram muito ricas na época. Em São Paulo, você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou paulistano. Tá. Então na época não havia os adubos, os fertilizantes que existem hoje. Então isso acabava adubando os jardins, né? Tudo aquilo que as mulheres, as que moravam aqui na Grande São Paulo, aqui no bairro do Sumaré, onde eu nasci aqui em São Paulo. Então todas as casas muito ricas acabavam recebendo esse esterco que eu vendia dos 8 aos 10 anos. Dos 10 aos 11 anos eu fui engraxate e com 11 anos de idade eu comecei como office boy no departamento comercial da Rede Tupi de televisão. Eu tinha um primo que trabalhava como office boy do Teófilo de Barros, que era quem cuidava da teledramaturgia da Tupi na época, só na área de teatro, não de novela, só teatro, e ele conseguiu esse emprego, fui trabalhar na área comercial e nunca mais saí da área comercial. Desde então, eu acabei passando por várias áreas internas da comercialização da Tupi, até ter virado contato, depois gerente de vendas, e aí saí da Tupi, fiquei 18 anos na Tupi, fui para a Bandeirantes, aí na TV Bandeirantes fiquei 2 anos e meio e comecei como gerente de vendas na Bandeirantes, na Rede Bandeirantes. Aí foi quando a gente foi para um grupo de profissionais, a gente acabou indo para o SBT. Eu na época eu fui como gerente de vendas do mercado de São Paulo, depois assumi a direção de São Paulo do SBT, depois a direção nacional de vendas e em 95 fui guindado à superintendência comercial. Quantos anos de SBT? Eu fiquei 19 anos e meio agora no SBT. Aí quando foi em março de 2002, em janeiro de 2002 começou um namoro com a Record, era o 4º convite que a Record me fazia, e dessa vez um convite muito mais espetacular, sobre todos os aspectos, do ponto de vista daquilo que o principal acionista da empresa, que é o empresário Edir Macedo, pretendia fazer e está fazendo, e vai fazer mais ainda. O objetivo realmente era esse, de a gente montar uma estrutura que pudesse ser bastante competitiva, bastante agressiva e que viesse... A ideia do grupo não era não só ser a maior televisão do Brasil. A ideia do grupo, isso estou falando de março de 2002, era que nós fôssemos uma televisão maior do que a CNN dos Estados Unidos. E que, obviamente, para você conseguir isso, passa necessariamente por ser maior que a nossa principal concorrente do Brasil. E estamos trabalhando para isso, estamos conseguindo. Foi um bruto desafio, né? Na época, ter topado isso, ter peitado. Porque, na verdade, quando eu saí do SBT, o SBT era vice-líder de audiência. Exatamente. E a SBT a Record naquela época era assim, 3º, 4º lugar, né? E eu, no meu primeiro mês, eu confesso que foi muito difícil na Record, porque naquele momento o SBT não tinha a estrutura da Globo, mas tinha uma estrutura muito maior do que o da Record. E aí eu sei que depois de um mês de trabalho, a gente já começando a implantar coisas em tão curto espaço de tempo, eu, por qualquer razão, um dia, acordo todo dia de manhã para tomar banho, e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer um dia a Record, eu e minha equipe, fazer a Record realmente, de fato, ser a primeira televisão do Brasil, como estava sendo, que eu fui descobrir essa história de que a Record queria ser mais importante que a Globo em maio daquele ano. Estou falando de março, eu cheguei lá dia 18 de março, um mês depois era 18 de abril, eu em 18 de abril, eu falei, nós temos que vamos fazer a Record ser a maior televisão do Brasil. E naquele momento a gente não tinha nenhum indício para poder realmente provocar esse desafio. Mas tinha que começar, né? Tinha que começar, exatamente. E aí, em maio daquele ano, eu achei até que eu nem fosse conhecer o empresário Edir Macedo, porque o Edir Macedo ele cuida assim, do grupo a nível mundial, vem raramente ao Brasil, que ele viaja o mundo inteiro. Naquele ano, naquele mesmo mês de maio, em maio daquele ano, o Edir quis me conhecer, a gente ficou em reunião 5 horas, eu, ele e outros executivos da empresa,
foi quando foi manifestado realmente esse desejo do Edir, que coincidia com aquilo que eu tinha pensado, sem ser nenhum dado maior, de que a gente realmente teria que ser a televisão, uma televisão que brigasse com muita competência no Brasil e no mundo. Naquele momento, só para você ter ideia, Álvaro e os nossos amigos internautas, a Record ela estava com a sua imagem, com o seu sinal, em 75 países. A nossa principal estava em 99 países. Hoje, passados esses 7 anos, graças ao investimento alto que o grupo fez, nós estamos em 150 países, enquanto a nossa principal concorrente continua em 99. De tal sorte que hoje, do mundo para o Brasil, a Record ela é mais importante que a nossa principal concorrente. Agora, sem dúvida nenhuma, o Edir Macedo é um grande empresário, não precisa nem falar isso. Agora, não precisa ser também muito esperto para te buscar, né, Zagari? Porque você ganhou um Caboré em 95, outro Caboré em 2005, quer dizer, no espaço de 10 anos, em atividades diferentes. Uma você era da área comercial, outra você já era um grande executivo da área comercial. Você foi um reconhecimento incrível, né? Então, para quem prestasse atenção nisso, você vai falar, bom, esse é o cara, né? Álvaro, eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu acho que, de fato, ter ganho 2 Caborés, assim, em tão curto espaço de tempo, realmente é uma coisa difícil, inédita, inclusive, não existe na história do Caboré. Eu não faria isso porque eu não tinha certeza, mas profissional de veículo, só eu ganhei 2 vezes. Mas eu acho que é mais sorte, muito trabalho, tem muita transpiração, muita inspiração, a gente procura ter o tempo todo, mas eu acho que o desafio assim, eu sempre digo o seguinte, Álvaro, que sonho é uma coisa que deve existir enquanto você está de olho fechado dormindo. Quando você acorda, esse sonho tem que se transformar em realidade. E eu sempre fui um sonhador, eu sempre trabalhei e vivi televisão esse tempo todo, e sou apaixonado por televisão. A televisão, inclusive, foi inaugurada no Brasil no dia 22 de setembro de 1950. Aliás, 22 de setembro e o 22 e o setembro foi exatamente o dia e o mês que eu nasci. Coincidência da televisão ter sido inaugurada no dia que eu nasci. Nasci no ano seguinte, em 51. Mas o fato é que eu sempre vivi muito televisão. Costumo dizer que se um dia estatizarem a televisão no Brasil, eu acho que eu morro de fome, porque eu não sei fazer outra coisa. Né? Mas é claro que eu consegui, e a Record me deu essa condição de poder fazer a estrutura que eu quisesse, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de vendas, do ponto de vista operacional. Eu levei quem eu quis para a empresa, quer dizer, eu consegui tirar quem eu quis naquele momento, que não fazia parte exatamente daquela estrutura que eu estava montando. E o fato da Record ter me dado essa liberdade, eu acho que isso ajudou muito no contexto, porque quando a gente chegou na Record, Álvaro, em março de 2002, como eu achava, inclusive, que a Record fosse da igreja, como todo o mercado achava isso. E quando a gente chegou lá, a gente percebeu que não tinha nada a ver com a igreja. Quer dizer, a igreja é para a Record, assim como é um cliente como a Nestlé, como o Bradesco, como a Unilever. Ela paga pelos espaços da madrugada hoje. Na época, inclusive, ela pagava por outros horários, porque tinha a igreja das 7 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 horas, às 11 horas da noite. E com a iniciativa privada crescendo por conta da programação que a gente vinha montando, especialmente de 2004, quando o Norito Gonçalves voltou para a empresa, assumindo a vice-presidência de programação e o artístico, a partir daí os investimentos começaram a ser realmente grandes, no sentido de que a gente buscava realmente esse sonho ser alcançado e ser a maior televisão do Brasil. E isso chegou a ser um confronto entre a Record e a igreja, vamos dizer assim, porque a igreja cresceu também muito calcada nas transmissões da Record, né? Aí chegam os profissionais da iniciativa privada e querem começar ocupar aqueles espaços para faturar mais. Isso foi natural? Isso foi, na verdade, foi uma coisa natural, porque de tanto que eu via no mercado que a Record era da igreja, eu falei, bom, deve ter muito dinheiro lá, então vai ser fácil trabalhar nessa empresa, não vai ter cobrança. Lê do engano meu. Na verdade, a Record, como eu disse, a igreja é um cliente como outro qualquer, ela paga pelos espaços da madrugada, que eu sou vice-presidente comercial, eu nem sei quanto é esse dinheiro, confesso a você que eu nem sei quanto é esse dinheiro, não tenho acesso a esse dinheiro. E aí o que a gente fez? Aonde havia mais igreja durante a programação, esse mais igreja acabou sendo substituído por uma programação comercial, porque o mercado exigia isso. E como a gente realmente descobriu ali dentro que a igreja era apenas um cliente da Record, como os outros clientes que eu citei, porque na verdade existe um grupo que tem uma holding, e embaixo dessa holding você tem aqui a televisão, do lado você tem aqui 100 emissoras de rádio, do lado que você tem uma empresa de táxi aéreo, do lado que você tem a igreja, quer dizer, então, e outras empresas que estão nessa holding. E ela faz parte da holding, não é que a igreja tem interferência na programação, não tem. De fato, não tem, porque o Gonçalves, que é o nosso vice-presidente, ele tem liberdade absoluta de poder realmente montar e desmontar a programação. Então, a gente
conseguiu desmistificar na cabeça do mercado publicitário, porque 80%, 90% do mercado achava que a igreja realmente era dona da Record, como a gente achava naquele momento, e naquele primeiro ano foi exatamente isso. E 80% dos clientes, grande parte dos anunciantes, 80%, não anunciavam na Record por puro preconceito. Que a gente acabou quebrando nesse primeiro momento, em 2002. E em 2003, a gente brigou pela participação que a gente julgava merecedora da Record no bolo publicitário, e com isso a gente conseguiu ganhar mercado já em 2003. E em fevereiro de 2004 é que deu-se a grande mudança, quando a gente investiu pesadamente no nosso core business, porque a televisão aberta no Brasil, você tem 7 segmentos que são os mais importantes. Você tem novela, show, jornalismo, filme, programação infantil, esporte e musical. E nós, Record, e a nossa principal concorrente, somos as 2 únicas redes no Brasil que estamos presentemente nesses 7 segmentos. Inclusive, Zagallo, eu quero pedir licença para você um segundo, que eu vou passar um clipe super moderno da Record, que vai retratar tudo isso que você está falando. Maravilha. Internautas, assistam, por favor. Zagallo, é realmente de primeiríssima qualidade, né? Quais são os principais programas da TV Record hoje e quais deles são os mais comercializados? Olha, eu carinhosamente diria que são todos, porque a gente tem uma grade hoje muito competitiva, como eu falei dos 7 segmentos, nós temos hoje um jornalismo muito forte, para você ter ideia, a Record foi a primeira televisão brasileira que conseguiu colocar um repórter no México, lá ao vivo, para poder falar sobre a greve, sobre a gripe suína. A nossa concorrente chegou lá depois de 2 dias e fazendo por telefone. Esse é só um dado. Foi a primeira televisão brasileira a colocar um correspondente na África, no Japão. A Record foi a primeira a fazer isso. Enfim, nós temos um jornalismo muito competitivo, que é excelentemente bem dirigido pelo Douglas Tavolaro. E temos um centro de teledramaturgia no Rio de Janeiro, que é o nosso REC 9, que é considerado hoje um dos maiores centros de teledramaturgia do mundo. Temos lá mais de 250 mil metros quadrados. Vamos ter até o final do ano 12 estúdios. Algum motivo especial para ser no Rio de Janeiro? Porque é o seguinte, como as novelas são produzidas no Rio de Janeiro, que a nossa principal concorrente produz as novelas no Rio, e como grande parte das histórias noveleiras brasileiras, você tem como pano de fundo o Rio de Janeiro, então os artistas moram lá. E toda a equipe de base, né, os técnicos, os câmeras, né, os operadores, as camareiras, todas moram no Rio de Janeiro. E quando se fazia novela em São Paulo, quando se fez e quando se faz novela em São Paulo, quando a gente fazia lá no SBT onde eu trabalhava, tudo sendo feito em São Paulo, você acaba ficando mais caro, porque você tem o custo de passagem, né, você tem o custo de hospedagem, fazer tudo, porque aí a verdadeira expertise da teledramaturgia brasileira está realmente instalada no Rio de Janeiro. Então, é logístico mesmo. Logístico, sem dúvida nenhuma, e o custo-benefício é muito maior para você estar realmente instalado no Rio de Janeiro. Mas desculpa, eu te interrompi, você estava falando da programação. Não, e a gente tem pacote de filmes hoje também, a gente tem comprado os principais pacotes de filmes do mundo. Hoje não deixa nada a desejar em relação ao nosso principal concorrente. Estamos presentes no esporte. A gente acaba recentemente conquistamos com exclusividade os direitos dos Jogos de Inverno de Vancouver, que é agora no ano que vem, e as Olimpíadas de Londres, em 2012. E no intervalo entre um e outro, nós compramos com exclusividade os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. E mais que isso, além de ter comprado tudo isso com exclusividade, para todas as mídias brasileiras, a gente acabou de comprar os Jogos Olímpicos de 2015, que nós não sabemos nem aonde vai ser ainda, mas já estão comprados com exclusividade. E com um detalhe importante, Álvaro, que é o seguinte, isso aqui é inédito a nível mundial, é a primeira vez que uma televisão ousa em fazer isso, que é o seguinte, a gente comprou a exclusividade dos Jogos Pan-Americanos de 2015 para todas as mídias no mundo inteiro.
Ou seja, que se alguém quiser fazer na África, internet de jogos, tem que falar com o Walter Zagalli e a equipe dele no Brasil. Opa! É a primeira vez que isso acontece também a nível mundial. Então, esse arrojo e essa coisa destemida que faz com que a gente acredite firmemente que a nossa empresa vai assumir a liderança no país. Nós temos um planejamento estratégico que previa que no final do ano passado, 2008, a gente fosse, naquele momento em que era terceiro lugar, no início do ano retrasado, o planejamento previa que no final de 2008 a gente já fosse a segunda emissora no Brasil inteiro em audiência e faturamento. E mais 3 anos, 2009, 10 e 11, dividindo com a nossa principal concorrente, a audiência e faturamento. Quis o destino, e faça os grandes investimentos que a empresa fez, que nós passássemos a ser vice-líder já no ano anterior. Em novembro de 2007, a gente conquistou essa posição, destacadamente de vice-liderança, e mantivemos isso e estamos mantendo até hoje. Em alguns momentos, atingindo o primeiro lugar. Né? Hoje nós somos 40% do tamanho da nossa principal concorrente e quase o dobro do tamanho do terceiro colocado. É de tal sorte, Álvaro, que se hoje um cliente faz R$100 de investimento publicitário na nossa principal concorrente, se ele não fizer R$40 com a gente, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo rentabilidade, ele está perdendo eficiência de mídia. E o mercado tem estado atento a isso, as agências de propaganda estão atentas a isso, os anunciantes também têm acompanhado esse raciocínio de crescimento da Record, e isso tem sido fruto do grande resultado que a gente teve. Quando a gente chegou na Record, em março de 2002, naquele ano nós faturamos R$155 milhões. Em 2008, nós faturamos R$1.780 milhões. Em 7 anos, a gente cresceu mais do que 14 vezes o tamanho da empresa. Nenhuma televisão no mundo cresceu com essa velocidade. Zagalli, toda essa questão do faturamento, de convencimento de agências e clientes, né, sem dúvida nenhuma passa pelo Ibope. Né? Como é que você vê a Record vê a metodologia do Ibope? Nós, durante muito tempo, a gente tinha dúvidas assim, em relação à metodologia do Ibope. A gente sempre achou que deveria ter no Brasil algum concorrente do Ibope para que essa coisa pudesse ser um trabalho mais democrático. Mas depois de tantas pesquisas que a gente fez a nível de fora do Brasil, a gente viu que os grandes institutos de pesquisa no mundo sempre são... Você não tem 2, 3 institutos, você sempre tem um que lidera e quando tem um segundo não tem tanta eficiência assim. Nós achamos que a metodologia do Ibope ela está absolutamente correta. A gente sente isso, o Ibope tem se especializado, tem realmente se aprimorado de uns anos para cá. O Montenegro e a sua equipe têm feito um trabalho realmente de dar condições a que as televisões, as rádios, as pesquisas que eles fazem anualmente sejam realmente as mais certas do ponto de vista daquela metodologia que eles acabam implantando. Nós, a Record, a gente briga muito com o Ibope, porque a gente acha que os nossos produtos deveriam dar mais audiência do que dão. Mas isso é uma coisa muito natural de quem faz um produto com muito carinho, como um filho, né? Você faz o filho nascer, você quer ver esse filho crescendo, ele é o mais bonito do mundo, né? Não tem nenhum filho mais bonito que o seu. Mas é fato que a gente cresceu tanto no Ibope, e a maior prova de que o Ibope realmente é um instituto muito sério, está correto no que faz, é do resultado que a Record teve. Porque essas 14 vezes, a gente cresceu mais do que 14 vezes em 7 anos, é fruto principalmente do investimento que a gente fez na programação de 2004 para cá. Tá. Então, esse investimento na nossa grade, criar esse centro de teledramaturgia no Rio, criar essa base de jornalismo fortíssima em São Paulo, a compra de filmes, os melhores filmes do mundo, a gente divide com as nossas principais concorrentes no Brasil, a primeira e terceira colocada, enfim, que a gente não deixa nada a desejar, como disse, nos filmes. A programação de entretenimento, você pega um programa como Hoje em Dia, que é líder em vários mercados, vários dias da semana. Acabamos de lançar uma minissérie agora, Lei e o Crime, em janeiro, que é sucesso. Durante várias segundas-feiras foi líder no Rio de Janeiro, e em São Paulo sempre dando 70%, 80% da audiência da nossa principal concorrente. Enfim, a gente tem realmente, a gente acredita que realmente o Ibope, e pelo fato de eles estarem cada vez mais se especializando, se aprimorando e buscando técnicas e ferramental do exterior para poder se aprimorar aqui, a gente, de fato, está sempre acreditando firmemente nos números que eles apresentam. Zagalli, quero passar mais um trecho da TV Record, por favor. Petrópolis, cidade imperial. É minha cidade. Eu não quero namorar com você. E você acha que eu tô te pedindo um namoro? Você é muito oferecida, né?
moça. Não é palhaçada, uma bomba foi colocada. Quem é você? E o pior é... Veja nosso filho, Tony, um mafioso como você, Calogero. Zagari, vocês têm alguma agência de publicidade? Nós tivemos, nesses anos todos, muitas agências que atenderam brilhantemente a nossa conta, mas atualmente quem está com a gente desde o ano passado é a Babel, que tem feito um trabalho realmente primoroso para a gente. O Chester e o Anguita, que são sócios da agência, são muito presentes no dia a dia da nossa empresa. Quando você pede uma campanha para eles, daqui meia hora está pronta a campanha, com 10 alternativas, 20 alternativas. E essa agilidade tem feito esse trabalho ser realmente reconhecido, não só por nós, mas como pelo mercado, porque a eficiência das campanhas deles realmente tem sido muito grande. Ah, que bom. E a gente atesta isso com o maior prazer. Zagari, e a área comercial da TV Record? Como é que você dividiu a área toda? Eu tenho, na verdade, no Brasil, 250 profissionais que estão ligados a nós. Tá. Eu tenho uma estrutura em São Paulo que tem um diretor nacional de vendas, que é o Elian Trabuzzi. Do lado dele, no mesmo nível, tem o Wilton Madeira, que é o meu diretor nacional de marketing. Embaixo do Elian, eu tenho uma estrutura de atendimento que passa pelo Gilberto Tota Martins, que é o diretor de mercado. Embaixo dele, eu tenho outros diretores de mercado que se reportam a ele com grupos de atendimento, com número de agências específicos. Então, em cada núcleo tem lá cerca de 15, 20 agências. Tem uma área de merchandising que o meu diretor é o Marcos Xisco. Tem o nosso Orlando que assume a rede, que tem o atendimento comercial que é feito em São Paulo para atendimento da venda regional, da comercialização regional. E tem uma estrutura de OPEC muito bem definida e de atendimento naquilo que a gente precisa para poder entregar para o Brasil inteiro. E nos principais mercados, uma política de comercialização que de fato seja uma política que é assim, nós não temos austeridade. Todo cliente, quando tem alguma dificuldade, vem para a Record, a gente acaba resolvendo quando o negócio dele é televisão aberta. Felizmente, nós estamos hoje com 99% dos clientes que fazem televisão aberta fazendo a Record hoje, a grande maioria com participação que hoje a gente merece, e ainda gente chegando próximo a essa participação, porque tinha uma participação antes que a gente julgava como merecedora, que a gente não tinha, que a gente está passando a ter. Enfim, isso tudo é resultado de um trabalho que a gente começou a fazer lá em 2004. Eu lá teve um dia que eu acordei e falei assim, poxa, eu preciso criar um slogan para a Record. Aí levei um slogan para a Record a caminho da liderança. Quando eu cheguei na Record, 30 diretores foram contra mim. Zagari, você é louco, você tem que ser internado, com colchão almofadado, porque nós somos quarto, quinto lugar, nós vamos colocar a Record a caminho da liderança. Aí o Honorito Gonçalves, que estava chegando na vice-presidência artística, falou, não, gostei acho que esse slogan realmente tem um efeito muito bom. Porque qual era a minha ideia naquele momento? Era assim, era o cara lá do interior do Piauí, que sabia que o SBT era vice-líder, e ouvisse assim, Record a caminho da liderança, eu falava, mas peraí, a caminho da liderança, esses caras já passaram a SBT, já estão na cola da Globo. E aí, o importante é o seguinte, melhor que o fato é a versão do fato. Né? Sim, e a gente acabou implantando, porque o Gonçalves aprovou essa minha loucura na época, e hoje é tido como um dos melhores patrimônios que a empresa conquistou nesses 4 anos. E você é um outdoor ambulante, né? Porque aonde você está, né? Sempre escrito Record a caminho da liderança. Você é o primeiro a defender o seu slogan. Eu tenho um mailing, Álvaro e os nossos amigos internautas, de 5 mil nomes. E por esses 5 mil nomes passam os principais empresários, donos de agência, pessoal de agência, mídia, atendimento, criação, os clientes, e todos os clientes. E aí o que comecei a fazer? Eu comecei a selecionar as pessoas que são verdadeiramente formadoras de opinião. Claro. Então, por exemplo, eu peguei assim os maîtres, os principais maîtres dos restaurantes do eixo Rio-São Paulo. Então, exemplo, se você for almoçar amanhã no rodeio, aqui no rodeio em São Paulo, você vai chegar lá, vai sentar o Chaguinhas, que é o diretor-geral lá dos maîtres, vai dizer assim, Álvaro, tudo bem, como é que tá o mercado, tá bem, tá legal? E aí, só tem visto televisão, senhor Álvaro? Ah, tô vendo, não, você tem que ver a Record, hein? Tá crescendo a caminho da liderança, o share da Record tá imbatível. Tanto é que há uns 6 meses atrás, a Ana Hickman estava almoçando com o marido dela, o Alexandre, no rodeio. Aí vira o Chagas e falou assim, ô, dona Ana Hickman, parabéns, hein? Poxa, o share da senhora tá maior que o share da Ana Maria Braga na Globo, né? Aí Ana Hickman falou, como assim? Que é isso? Como assim? Não, como é que você sabe? Não, o Walter Zagari não me para de mandar e-mail aí, dizendo que... E dessas histórias, tem uma rapidinho.
Eu também tenho o Rádio Táxi de São Paulo, Rádio Táxi Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também, os rádios táxis fazem parte desse meu mailing. E aí, uns 6 meses atrás, eu estava com o meu carro estava fazendo uma revisão, e a minha empregada chamou um táxi para mim. Então, o táxi veio no nome dela em casa. Aí eu entrei, eu falei assim, por favor, eu queria ir na Rede Record. Aí o cara falou assim, o senhor quer ir na Barra Funda, na Record? Eu falei, não é Funda, não. Como a nossa principal concorrente lá na Barra de Tijuca, a gente acabou Funda, porque Funda é uma coisa muito para baixo, não preciso de Barra alta, então a gente extirpou a história da Funda, porque eu sou Barra. Mas não é na Barra que eu vou, não. Eu vou na área comercial aqui na Ministro Rocha Azevedo. Aí ele falou, Ministro Rocha Azevedo, que altura? Eu falei, não, perto ali da Alameda Santos. Legal, o cara está subindo, entrou no Ministro Rocha Azevedo. Ele falou assim, como é o seu nome? Quando ele falou como é o seu nome, eu falei, pô, esse cara deve estar no mail, né? Só pela pergunta dele. Eu falei, meu nome é Marcelo. Ele falou, seu Marcelo, o senhor trabalha na área comercial? Eu falei, trabalho, sim. O senhor conhece o senhor Walter Zagari, vice-presidente? Ele falou, olha, mais ou menos, eu vejo assim de vez em quando lá no corredor. E o senhor faz o quê? Eu falei, eu cuido da informática aqui na Record. Pois é, o negócio é o seguinte, se eu puder falar com ele, eu queria agradecer o senhor Walter, porque faz uns 6 meses que ele me manda e-mail lá, toda semana, dizendo que a Record está com a minha liderança, negócio. E ele mandou um negócio semana passada, que é o seguinte, que o Chare da Record estava maior que o Chare da Globo na programação vespertina. Aí eu perguntei para o meu filho, o que eu tenho a sorte que meu filho estuda comunicação, eu falei, filho, o que o senhor Walter quis dizer agora no negócio de Chare? Ele falou, não, pai, isso é share. Aí o filho explicou que estuda comunicação, o pai que era share, que o share da Record estava melhor que o da Globo. E aí ele falou assim, inclusive eu queria que o senhor dissesse para ele só encontrar, que depois que ele passou a mandar esses e-mails, a gente nunca mais viu a TV Globo lá em casa. Porque eu jamais podia imaginar que um cara que é vice-presidente tivesse preocupação com um taxista. Quer dizer, então, essa coisa acho que tem uma coisa... sem dúvida. Acho que dá um valor enorme, né? Um reconhecimento para as pessoas. Zagari, e a internet? A Record recentemente está aí no Twitter, mas como é que a Record enxerga a internet como a internet realmente é uma realidade, chegou para ficar, né? De algumas décadas para cá. E para nós de televisão, como para o rádio também, a internet está sendo muito positivo, porque você acaba divulgando e transformando seu alto-falante maior ainda, porque você consegue ver com muita frequência, você consegue acompanhar os programas de televisão e rádio pela internet. E é uma coisa assim, no mundo inteiro, se você começar pelos Estados Unidos, a internet não roubou dinheiro, falando agora publicitariamente falando, da televisão e nem do rádio, porque o rádio, por exemplo, nos Estados Unidos é um veículo importantíssimo, tem uma capacidade criativa, como temos aqui no Brasil também, vocês da Jovem Pan são extremamente criativos, mas a internet acho que veio agregar, porque faz parte hoje do consumo brasileiro. Quando você compara, você tem aí hoje 60 milhões de internautas, você hoje tem uma média, acessando ao computador, de 24 horas e meia por mês a internet, essa é a média por mês, enquanto que o consumo de televisão aberta no Brasil é de 5 horas e meia por dia. Por dia. Quer dizer, então, não vai nunca a internet ser um concorrente da televisão, como também não será do rádio. Não são complementares. São complementares o tempo inteiro. Com a convergência da mídia, então, quer dizer, isso acabou facilitando ainda mais. É uma realidade. A gente não consegue se ver. Você se imagina sem celular, sem internet? Impossível, né? Como é que a gente vivia isso até algumas décadas atrás? Não, hoje, a rádio com imagem, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, daqui a pouco a gente não vai conseguir viver sem isso. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, quer dizer, hoje a gente tem investido muito. Nós vamos lançar agora um portal de notícias no segundo semestre, Álvaro e caros amigos internautas, que vai ser o melhor do Brasil. Quer dizer, vai ser o mais competitivo, conteúdo, agilidade, informação. Então, demoramos para lançar isso, até porque a gente está realmente preparando uma estrutura que pudesse entregar isso com uma competência de primeiríssima linha. Exatamente. Zagari, você é um sujeito de televisão, nasceu até no dia que foi inaugurada a televisão no Brasil, não é? O que é que você acha do rádio? Olha, eu tenho o maior carinho pelo rádio. Aliás, eu falei um negócio aqui que não é verdade, foi um erro de cálculo. A televisão aberta no Brasil ela foi inaugurada dia 18 de setembro de 50. Eu nasci 4 dias depois, em 51, dia 22, tá bom. Antes que algum internauta me cobre, vai ter razão. Foi dia 18 de setembro de 50. Eu nasci dia 22 do ano seguinte. O rádio, para mim, no Brasil, ele é uma coisa assim, impressionante. Eu acho que o rádio ele não tem tido, por parte do mercado, o carinho que deveria ter. Eu costumo dizer que o rádio, juntamente com a televisão, são os dois únicos meios que você consegue estar ao lado deles sem deixar de fazer outras coisas. Por exemplo, eu tenho o hábito todo dia, isso já há muitos anos, eu tenho o hábito, eu acordo 7 horas da manhã, faço a minha asepsia normal lá e tal, não sei, quando eu estou tomando o café da manhã, eu fico 1 hora ouvindo a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, ouço as suas entrevistas quando você faz, né, as pílulas que são chamadas das suas entrevistas,
E é uma força, é único, eu posso estar lendo o jornal e ouvindo o rádio, tá certo? Quer dizer, eu posso fazer qualquer outra atividade tomando café e lendo e ouvindo a Jovem Pan. Você não pode, num outdoor, você não pode estar na rua dirigindo, tomando café, vendo o outdoor, você vai bater o carro. Já o rádio não. O rádio tem uma força espetacular e é uma mídia barata. E a eficiência do rádio é uma coisa que não tem assim, quer dizer, eu acho que o que hoje se dedica do percentual de propaganda para a mídia brasileira no rádio, eu acho que é um valor, é um dinheiro, é uma verba pequena perto do que a rádio faz, especialmente vocês. Vocês têm uma rádio de muita qualidade, vocês buscam entretenimento, um jornalismo muito ágil, as pessoas se identificam com a Rádio Jovem Pan. A Jovem Pan tem assim uma cara... E olha, a Jovem Pan, ela tem... quantos anos a Jovem Pan tem? 64 E continua jovem, quer dizer, e vai ser jovem o resto da vida porque tem talento para isso. Vocês, o Tutinha, fazem um trabalho aqui, você, Álvaro, também, na sua área, faz um trabalho brilhante. Eu acho que isso é que dinamiza o rádio. O rádio realmente é um veículo muito dinâmico, como poucos. Eu diria que rádio e televisão são os veículos mais dinâmicos que se complementam, né? Pelo anunciante. Estão sempre juntos. Eu acho que o rádio deveria, se um dia... Eu acho que não vai dar mais tempo. Se um dia eu fosse cliente ou dono de agência, eu faria a rádio ser uma mídia obrigatória, e especialmente a Jovem Pan, por todo o talento, por toda a competência, como eu disse, e por toda a programação diversificada que vocês têm, e fazem desse Jornal da Manhã e da programação como um todo Jovem Pan, da MFM, uma coisa realmente espetacular. Vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado. Zagari, qual o atual momento da TV Record? O atual momento? O atual momento, a gente, em outubro do ano passado, do epicentro da crise, a gente fez uma reunião com toda a cúpula para saber o que aconteceria com a crise. Se isso realmente, como é que a Record estaria enxergando a crise. E aí a gente resolveu não participar da crise. A gente tomou a decisão de não participar da crise. Estamos fora dessa, porque aí a gente decidiu o seguinte, que a nossa crise seria sem o S. Vamos criar aqui full time. E fizemos um trabalho em que a gente orçava para 2009 crescer 15% em relação a 2008, mais o primeiro trimestre, que provavelmente pudesse chegar aqui a crise, né? Respingaria no primeiro trimestre desse ano, a gente orçou fazer os mesmos reais em 2008. E aí, como era 15 no ano, de tal sorte que de abril a dezembro um pouco mais que 15, para dar 15 na média de janeiro a dezembro. Mas quis o destino, face aos grandes investimentos que a casa fez e o crescimento da nossa audiência, porque foi a única televisão que no primeiro trimestre cresceu o seu share em relação ao ano passado, foi a nossa principal concorrente caiu, a terceira colocada também caiu, a Record foi a única que ganhou mercado nesse primeiro trimestre. Nós crescemos 25% no primeiro trimestre. Foi um crescimento que nenhuma televisão teve no Brasil. E isso é realmente, como eu disse, em função dos grandes investimentos. É a televisão que mais faz reality show no Brasil. Nós temos toda terça e quinta reservadas para reality show o ano inteiro. Vamos lançar agora no final de maio, Álvaro e queridos internautas, não deixem de ver isso, que é o The Farm, são as celebridades que vão ficar confinadas numa fazenda aqui no interior de São Paulo, em Itu, e a cada semana você vai eliminando um. E que é um espetáculo, é um sucesso, é líder absoluto em 40 países. E nós estamos lançando aqui, é inédito no Brasil, e que está exigindo um investimento da casa da ordem de 35 milhões de reais. Soltamos um plano que, vendidas todas as cotas, mais merchandising, mais avulsos, vamos faturar 70 milhões de reais, essa é a previsão, para um custo de 35. Enfim, acho que a Record está vivendo um momento muito maravilhoso. E a gente vai continuar acreditando e investindo pesadamente, porque o nosso sonho é, como eu disse, chegar à liderança nesse país de audiência e faturamento. Zagari, eu quero passar mais um clipe da TV Record para os nossos internautas. O Cinema 2009 da Record vai fazer você entrar no mundo de emoções da nossa tela. É incrível. Maravilha. Do que você está falando? Prepare-se para viver esta aventura. O amor não tira férias. Com quem será que Adam Sandler vai casar? Nós queremos nos casar. Eu os declaro marido e Larry. Ele vai relaxar. Graças. As férias do Mr. Bean. Morgan Freeman. Steve Carell. A volta do Todo-Poderoso. Ponte para Terabithia. Na música, uma nova chance. Você acha que ele sabe dançar? Ela dança, eu danço. Juno. Hannibal, a origem do mal. Pega ele, Rock! Sylvester Stallone. Por quê? O round final para Rock Balboa, o Ultimato War.
Bota na conta do papo. Tropa de Elite. A magia do cinema vai tomar conta da nossa tela. Mandou bem. Produções premiadas. Que bom ouvir isso. Filmes inéditos. Que maravilha! Record. Cinema de primeira. Zagari, infelizmente, que a conversa com você aqui, nós não falamos de TV digital, ficaram inúmeros assuntos pendentes aqui, porque o nosso tempo está se esgotando. Isso é bom porque você vai ficar devendo uma outra visita aqui à Jovem Pan Online. Ah, se eu for merecedor disso, né? Os Não, internautas sem dúvida gostaram, e eu realmente com o maior carinho, o maior prazer, voltaria aqui sim. Porque é muito gostoso estar com vocês. Antes de encerrar, eu quero te dar a palavra para que você deixe uma mensagem para os nossos internautas e no final dela o seu e-mail. Pois é, o que eu gostaria de dizer aos internautas e aos estudantes do Brasil é o seguinte: eu acho que só no Brasil você consegue ter um Walter Zagari que saiu de vendedor de esterco a vice-presidente comercial de uma televisão que vai ser a primeira do Brasil. Mas por quê? Porque eu acreditei sempre. E como eu disse agora há pouco, o sonho é quando você está com o olho fechado, quando você abre, tem que se transformar em realidade. Esse é o único país do mundo que você consegue ter essa possibilidade. E o que eu quero dizer a vocês, estudantes e internautas, é acreditarem nos seus sonhos. Acreditarem firmemente neles, porque eles são coisas, eles têm que ser, de alguma forma, eles têm que ter um resultado prático, eles devem ser materializados, porque eu acho que o que leva o ser humano a acreditar e conquistar os seus sonhos é quando você trabalha, quando você seja realmente um verdadeiro workaholic. Eu sou um animal no que eu faço, eu acordo cedo e durmo tarde, eu mato 10, 12, 15 leões por dia, eu me obrigo a levar 10, 15, 20 ideias por semana para a Record, para a Alta Cúpula, e 80% delas, os caras olham para mim e dizem, Zagari, pô, você está exagerando aqui, não é por... Mas eu preciso disso, porque assim, eu sou... O meu maior desafio é a minha maior energia. Eu não sou a Petrobras, não, mas o meu desafio é a minha maior energia. E eu acho que a gente tem que ter isso. E o que mata o ser humano, olha, queria dizer a vocês o seguinte, olha, o que mata o ser humano não é o câncer, o aneurisma, não é a AIDS, não é... O que mata o ser humano é aborrecimento. Porque quando você se aborrece, você queima as suas células fortes do seu corpo e você acaba minando a sua força interior e você, por aí, acaba realmente contraindo uma doença. Então, seja feliz, trabalhe nos seus sonhos, busque 24 horas realizar os seus sonhos, sempre ao lado da sua família, sempre lutando por ela e brigando por ela, porque o ideal é isso. Porque as pessoas você só pode pensar em morrer o dia que você fechar o olho e depois ter conquistado todos os seus sonhos. E buscar sempre deixar um legado, porque o legal é isso. É você ter a consciência que está buscando um legado. Eu, por exemplo, sou um eterno insatisfeito. A gente fechou 25% agora, como eu disse no primeiro trimestre, mas eu cobro a minha equipe 24 horas, porque eu acho que a gente poderia ter crescido 50%, 60%, 70%, 80%. A crise trouxe oportunidades para a gente que a gente jamais podia imaginar. Nós fizemos uma série de grandes negócios do final do ano para cá, que se não viesse a crise, a gente não teria feito isso. Porque a gente se obrigou a ter que você tem que se reinventar toda hora. É um energético, horas, né? O tempo todo. E essa é a mensagem que eu queria deixar carinhosamente para os nossos internautas e nossos estudantes. Queria deixar então também para alguém que teve alguma dúvida, que quiser fazer alguma crítica a tudo que eu falei aqui, por favor, fique à vontade. Meu e-mail é wzagari@spdesaopaulo.rederecord.com.br wzagari@spdesaopaulo.rederecord.com.br. Por favor, fiquem à vontade. Zagari, muito obrigado. Seu otimismo é contagiante. Imagina. Obrigado. Internautas, obrigado pela audiência. Até a próxima entrevista. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.